Ora bem, travões e suspensão, vamos a isto. Talvez dois dos calcanhares daqueles do 33, para quem os tem sabe que não são propriamente os melhores carros a curvar, são divertidos sim, para andar no limite é preciso já um bocadinho de coragem. Em termos de travões a coisa já é um bocadinho diferente. Vamos cá ressalvar uma questão. Nós muitas vezes tentamos comparar o sistema de travões do 33 a um carro moderno e eu lembro-me quando comecei a andar de 33, ou seja, em 2002, quando comprei o meu primeiro 33, eu sabia de antecedência que não era um carro que travava muito. O meu pai tinha tido um em novo, nunca foi um carro com um grande poder de travagem, mas se nós transportarmos isso 20 e tal anos para a frente, o problema é que muitos, se calhar que ainda andam na estrada, andam com o óleo de origem, e eu inclusive cheguei a apanhar um carro, um que eu tenho lá dentro, que depois será para outro projeto, que é um carro de 88, eu comprei o carro em 2010 e o carro tinha as pastilhas de origem, ou seja, são 12 anos de pastilhas, 22 anos de pastilhas originais e eu quase aposto que o óleo era o mesmo, que o óleo já era preto. Isso acontece infelizmente em muitos carros que ainda aí andam, muitos carros que têm sobrevivido até hoje, que são carrinhos de fim de semana, mas esquecem-se que o óleo de travões deve ser mudado a cada 2 anos e que as próprias pastilhas têm a sua vida, têm o seu limite de tempo e o material vai ficando podre às vezes. Inclusive quando comprei esse carro 2 ou 3 dias antes de ir fazer um desfile na Boa Vista, na altura com o Alfa Nord, e não foi trocado as pastilhas e eu mandei lá 2 travagens a sério e até fumo saiu das rodas, que eu também abuso um bocadito, gosto de um carro que trave bem. Eu já experimentei de tudo nos 33 em termos de travagem, inclusive quando comprei o meu 16 válvulas, a primeira coisa que eu fiz, pronto, como puto, aquela fase do tuning, aquela coisa toda dos carros alterados, experimentei logo discos perfurados e ranhurados, que se revelou ser uma boa porcaria, porque estalam com alguma facilidade, principalmente se levar umas aquecidelas valentes, e as pastilhas gastam a uma velocidade louca, principalmente por causa das ranhuras nos discos, além de que faz um ruído muito maior a travar. Depois no meu 16 válvulas, quando comecei a fazer track days, reparei que efetivamente os travões de origem são fracos, não aguentam, podemos usar pastilhas muito melhores e discos muito melhores, isso sim faz diferença, pastilhas boas e bons discos de travões. Lembro-me de um 33 branco que eu e o meu irmão tivemos, que usou na altura o Starox G88, mas estamos a falar em 2003, 2004, uns discos já na altura custaram 200 euros em 2003, 2004, com pastilhas Ferrob, e esse carro sim, travava muito bem com o sistema original, levou um sistema de travões de 16 válvulas na altura, já ventilados, e assim travava muito bem. Entretanto, no meu 16 válvulas comecei a fazer um upgrade de travagem muito violento. Instalei uns travões Brembo de um Porsche 944 Turbo, isso obrigou-me a colocar uns discos de travão de um Fiat Coupé 20 válvulas turbo, por causa da furação, tiveram que ser cortados à medida, teve que ser feita uma aplicação na pinça de travão para caber em jante 15, na altura que era a jante que eu usava, depois um alargador na roda para caber tudo, uma confusão, muito dinheiro gasto nisso. E sim, de facto o carro chegava a Braga e travava de uma forma incrível. Depois coloquei-lhe uma bomba de travões do 75, que é mais larga, para conseguir lidar com aquilo tudo, e ficou ali um pouco esquisito. Eu sei o quê, mas entretanto passou os anos e eu acabei por nunca mexer naquilo. Faltou fazer uma alteração no servofreio para ficar tudo a funcionar ao primeiro toque porque a primeira vez que eu travava eu só tinha pedal a partir do meio
e isso conseguiria ser resolvido, mas pronto, entretanto o carro está parado há muitos anos, há de voltar ao ativo assim que haja tempo e espaço, e irá voltar ao ativo aqui, obviamente. Em relação a este carro, eu e o meu irmão falámos várias vezes das alterações, do que poderíamos melhorar nos travões, não é? Porque é assim, embora seja um carro para andar esporadicamente, eu discordo daquela questão de é um carro para usar ao fim de semana, não se deve investir, não vale a pena investir nos travões. Sim, uma boa manutenção serve. Sim, se andarem devagar serve perfeitamente os travões de origem. Este já vem equipado com discos ventilados, tal como os 16 válvulas, mas não serve para a condução do meu irmão. O meu irmão gosta de carregar no pedal e também eu quero que ele esteja em segurança para quando precisar de travar, saber que tem, dentro dos limites da física, não é? Saber que tem ali uma travagem em condições. Aliado a isso, também uma boa suspensão. Nós temos falado várias vezes daquilo que iremos fazer com a suspensão. Existe amortecedores ainda de origem para o 33, já não são propriamente baratos, encontra-se o conjunto por 300 euros, segundo o que ele me disse de alguém que andava a vender, mas eu tenho aí 4 Koni vermelhos que ele ainda não sabe que eu vou colocar no carro. Estavam guardados para aquele outro projeto, mas eu acho que uma vez este carro sendo um 1700, acho que vale a pena, embora sejam usados, eu vou verificar como é que eles estão, se terão que ser carregados, mas acho que o compromisso dos Koni é bastante interessante, não é tão agressivo como os Koni amarelos, os Koni vermelhos são bastante bons já e julgo que afinados no seu máximo, que corresponde mais ou menos à afinação intermédia dos amarelos. Acho que vamos ter aqui um bom compromisso entre conforto e eficiência. Ele não quer rebaixar o carro, quer manter o carro na altura original e então acho que vai ficar um conjunto interessante. Em relação aos travões, aqui é que entra a grande questão. Primeiro vai ser todo revisionado, obviamente, o sistema. Irá levar calços novos atrás, nos tambores, não vai ser feita alteração para discos, porque só serem nos 16 válvulas não é propriamente fácil encontrar esse sistema, e neste momento, com as pequenas coisas, já estamos a escalar, em termos monetários, já estamos a escalar um bocadinho aquilo que estava previsto gastar nesta primeira fase do carro, até porque isto é sempre o já agora, e o já agora gasta-nos muito dinheiro e eu depois há coisas que eu não consigo ver e deixar ficar e prefiro gastar, e prefiro, uma vez que se está a fazer, faz-se e já fica para o futuro. Há coisas que irão ser feitas muito mais para a frente, sempre no objetivo de manter, melhorar e restaurar o carro. E então existe várias alternativas para travões, e uma delas, mantendo a Jante 14, é umas pinças de travão do Opel Vectra, com proças do Opel Vectra 2.0 DTI, ou 2.2, tenho que ver, já não me lembro qual deles é, mas é um Vectra DTI, julgo que é 2.0. E quando foi a questão dos discos, tivemos aqui uma guerra, ou melhor, eu tive uma guerra comigo mesmo, porque havia uns discos para Fiat Alfa Romeo, ou seja, com a furação correta para Fiat e Alfa Romeo, que cabiam lá, mas eu precisava de um disco de 24 mm de espessura para corresponder às pinças, e esse disco teria só 22 mm, vários, o Fiat 164, um Alfa 164, de um Alfa Romeo 155, mas eu, entretanto, depois de fazer muitas contas, eu optei pelos discos originais de Vectra, a furação em 400, certo? O centerboard da jante, ou seja, a parte onde se centra o disco no cubo, é de 60 mm em vez dos 58,6 da Alfa, ou seja, há ali uma diferença de 1,2 mm à volta, que poderia fazer com que o disco andasse ali a abanar. Neste caso não vai andar, porquê? Para já a furação dos pernos entra bem, não entra forçado, fica um bocadinho mais à larga os pernos, mas a roda é que aperta o perno, é que aperta o disco neste caso, ou seja, não haverá esse problema.
e depois o disco é maquinado por dentro de forma a que caiba exatamente no cubo da roda, ou seja, em vez de ele ficar centrado no cubo da roda por fora, fica centrado da parte de dentro, que é exatamente a mesma coisa. E então pronto, e depois aliado também mandei vir tubos em malha de aço e uma bomba de travões principal do 75. A bomba de travões originais é 16 mm, se não estou em erro, já não me lembro bem destes valores, e a do 75 é de 19 mm. O que é que isto vai tudo misturando, o que é que isto vai dar? Vai dar uma maior potência de travagem, porque o pistão principal da pinça de travão é maior, a bomba de travões é maior, vai dar mais poder de ataque na mordedura do disco, e depois o facto do disco também ser consideravelmente maior, depois nós iremos verificar as medidas ali na bancada, e o facto do disco ser consideravelmente maior vai dar um maior arrefecimento e maior resistência à fadiga, que é talvez o grande problema dos 33. Não que ataque mal na travagem, mas a resistência à fadiga é enorme. Às vezes vimos a 140, 150 na autoestrada, de repente vemos uma saída para onde queríamos sair e não nos lembramos, metemos o pé ao travão, e eu não sei se já aconteceu, mas a mim já me aconteceu, já não consegui sair naquela saída. Em outros tempos, obviamente. Por isso acho que esse é o caminho a tomar. Vou fazer isso para deixar um videozinho com essas informações todas, para vocês poderem ver, se quiserem experimentar nos vossos carros. De todas as reviews que eu tenho visto sobre isso, fica bastante interessante. Todos os fóruns, principalmente estrangeiros, onde fazem essa alteração, fica bastante interessante, e eu acho que sim, vamos ficar com um carro bastante interessante, tanto a curvar como a travar. Na suspensão de futuro levará outras coisas que iremos experimentar, mas eu quero primeiro experimentar noutro carro antes de poder aplicar aqui, porque depois o que for feito será já quando o carro estiver em Espanha. E pronto, hoje eu vou tentar ter o carro pronto até à Páscoa. Não vai ser fácil, hoje é dia 7 de março, não vai ser fácil por todas as coisas que já referi no vídeo anterior, sempre coisas que aparecem, e também estou sempre um bocadinho dependente do meu tempo para fazer estas coisas, mas vamos ver se consigo fazer uma surpresa e aparecer com o carro na Páscoa sem o meu irmão contar, lá em Madrid, ok? Vamos a isso, até já! Pronto, como eu disse na apresentação do vídeo, nós vamos fazer uma alteração relativamente grande nos travões, e então vamos por partes e vamos por medidas para ver onde é que nós vamos ganhar. Como eu informei, este carro já trazia discos ventilados de origem, o 1700 quadrifólio já traz, à exceção, é o único dos Série 2 que traz, assim como no Série 3 o 16 válvulas também é o único que traz discos ventilados, como se podem ver aqui. Nós vamos comparar o disco original do carro com o disco que nós vamos colocar. Lembrem-se, eu disse que era um disco de um Opel Vectra, agora não me lembro se era 2.2 ou 2.0 DTI. Nós vamos verificar primeiro a questão do diâmetro. Aqui temos aproximadamente 239 mm e aqui temos 255 mm, 256, ou seja, logo aqui há um incremento de cerca de 16 mm de diâmetro. Em termos de espessura, embora este já esteja bastante gasto, mas aqui na parte de cima conseguimos ainda ver, temos 21,75 mm de espessura, e aqui passamos para 24, arredondemos para os 24 mm de espessura. O que é que isto faz? Existe uma maior superfície de travagem, não é? Existe maior diâmetro, e depois tem esta ventilação extra que eu acho espetacular. Isto vai fazer com que o carro na travagem, quando for em excesso, quando já tivermos com o pé no travão há alguns segundos, vai permitir que o disco arrefeça muito mais rápido, e atendendo também ao peso do carro, que é um carro mais leve, vai haver muito menos fadiga na travagem. Em termos de pastilha, a diferença é ainda mais notória. Esta é a pastilha original, que vai aqui, e esta é a pastilha original do Opel, que também vai aqui.
eu optei por material da ATE, tanto os discos como as pastilhas são material da ATE. Porquê? Eu considero que para uma gama normal, para uma gama de estrada, é a melhor combinação de qualidade e preço que se pode ter. Claro que se passarmos para outras gamas, tipo discos tipo Brembo Max ou coisa do género, ou pastilhas EBC Yellow Stuff, já estamos a passar para outros campeonatos e outros preços. Isto para o dia a dia vai ser mais do que suficiente e vai permitir uma travagem com bastante segurança. Aqui, se nós pusermos aqui nesta posição, podemos ainda ver a grande diferença de material de travagem que existe. Tem isto tudo a mais, ou seja, acredito que a travagem irá ser bastante melhorada. Mas, como eu disse naquele vídeo, como podem ver, isto tem aqui um rebordo interno que teve que ser maquinado para caber no cubo da roda, ok? Mas aqui surgiu uma outra questão. Eu já tenho aqui o cubo montado com os pernos. Estes pernos são mais curtos, até são de um 156, para não ficarem aqui a bater atrás e ele poder rodar. Mas nós temos aqui uma outra questão. Ao colocar a peça que segura o disco, onde é que eu pusei? Pusei aqui. Podemos ver que isto deveria encaixar assim e não encaixa, ou seja, acontece isto. Eu terei que levar isto ao torneiro para tirar ali 2 mm possivelmente, para poder centrar o disco. Como se pode ver, o disco aproveita bastante bem o espaço. Eu podia ter optado pelos discos do 164-2000, não optei. Porquê? Porque este disco é de 24 mm, mais ou menos, mais coisa menos coisa. O do 164 é de 22, o que faria com que a pastilha estivesse muito mais em perigo de sair por aqui, se estivesse muito gasta, não é? Isto estamos a pensar já na hipótese de levar as pastilhas ao limite, que não é coisa que o meu irmão costuma fazer, mas iria fazer com que houvesse mais perigo da pastilha. Imaginemos que por alguma razão a pastilha termina mais rápido de um lado que do outro, poder sair do sítio. E então optei pelo disco que preenche bem a cavidade onde ele anda, não é? Para se poder utilizar as pastilhas ideais para isto. Então o que é que irá acontecer? Isto basicamente estaria aqui, vai ter que haver aqui um desbaste de 1 ou 2 mm de cada lado. Como se pode ver, aqui ainda tem uma área que se pode comer perfeitamente sem colocar em risco a integridade disto, assim como também tem aqui. Pode-se ver aqui que eu consigo perfeitamente tirar esta altura e ainda sobra muito material, e acreditem que eu já fiz muitas alterações em travões sem correr o risco de isto colapsar ou partir. Isto é ferro fundido, isto não há maneira de partir fazendo essa alteração, ok? Então vou ter que levar ao torneiro, desbastar aqui 2 mm, 1,5 mm, ou que seja, aqui a mesma coisa, e então aí já conseguiremos apertar tudo direitinho para depois começar a colocar o travão no sítio. Está bem? E é isto para já, é isto que temos. Depois, em relação à pinça, podemos também ver aqui a diferença de pinça, a diferença de tamanho. Aqui não parece tão grande, não é? Aqui até parece praticamente o mesmo tamanho, mas esta é bastante maior, e onde nós podemos ver aqui uma diferença considerável é no pistão da pinça. Este aqui estava tão bloqueado, olha, este guarda-pó estava fora. Eu quando fui experimentar o carro, isto é até uma curiosidade, eu quando experimentei o carro, ou seja, quando o tirei da garagem a primeira vez ele estava a trabalhar, eu quis ir verificar a caixa de velocidades, como é que estava, principalmente, não o motor, mas dar aqui uma volta aqui na parte de trás da minha garagem a 20, 30 km/h para verificar se a caixa de velocidades engrenava tudo direitinho devido às alterações que eu fiz. E o que me aconteceu foi que fiquei sem travões a 20 km/h, ou seja, a dar a volta, e quase bati ali no muro da casa do vizinho. Eu carreguei com tanta força que o pistão já nem veio para trás.
Isto ficou tudo bloqueado, o carro veio basicamente, fez aqui 15 metros, quase a arrastar a roda do lado direito, um bocado à força do motor, não é? E depois eu consegui tirar a muito custo, consegui tirar esta peça, depois quis tirar o pistão e o pistão não saía. Eu costumo tirar com o compressor de ar aqui, e o pistão não saía. E então o que é que eu fiz? Eu montei novamente esta peça sem o disco no carro, carreguei no tubo de travão e carreguei no pedal do travão, aliás, e o tubo de travão rebentou. Tão colado, tão bloqueado que isto estava. É compreensível, são muitos anos sem andar, é normal que esteja tudo bloqueado, tudo estragado, tudo seco, perfeitamente normal. Eu tenho também já aqui uns kits da Autofreno para reparação destas pinças. Isto vem o guarda-pós novo, o vedante para o bombito, as guias, isto aqui as borrachinhas para as guias, isto é tudo material, bom material que se costuma usar para a reconstrução das pinças. E tenho aqui para se poder ver a diferença de travão, que aqui onde nós podemos ver a diferença do poder de travagem, não é? Todo o conjunto, ou seja, uns discos maiores, umas pastilhas maiores, uma bomba de travões central maior, que vai ser o de 75, e também um pistão de travagem maior. Podemos ver que o original é de aproximadamente 48, não sei se consegue ver no vídeo, assim deve-se conseguir ver, 48 mm, e este é de aproximadamente 52 mm, ok? Este até diz na pinça, tem aqui estas pinças da ATE, costumam dizer aqui a medida, este diz aqui, vamos ver se consigo mostrar, FN 52, 52 é o diâmetro do pistão, 24 é a espessura do disco, ok? E pronto, e vamos então, vou levar o material ao torneiro para ver o que é que se consegue fazer e depois continuamos esta secção. Uma coisa que me esqueci, uma coisa que eu fiz também foi pegar nestes tubos de travão velhos, este é de trás, este também é de trás, este é um da frente, e mandei fazer novos, mas mandei fazer em malha de aço, tudo com terminais em inox, à exceção deste, por engano da empresa onde eu mandei fazer, mas pronto, não há problema, que este não é assim tão importante. Este é o que leva, é o que vai da bomba primária de embreagem à secundária, ok? Aquela que fica na caixa. Como já estava seco e já estava o plástico todo ressequido e instalado, pronto, também não foi pelo preço deste que vai gastar cholhoses. E então os tubos, os terminais, são todos em aço inox. Como podem ver, o terminal original do travão, é que ele está. O terminal original do travão tem dois machos, não é? Que é o que se usa na Alfa Romeo, e a Opel funciona de maneira diferente. Eu tenho aqui o original, tenho aqui, podem ver, isto leva aqui este recordezinho, e depois isto aqui leva umas anilhas também, e isto vai encaixar, tem este tubo por onde passa o óleo, e isto vai encaixar na pinça neste sítio, ok? Pronto, é assim que irá funcionar, para haver a passagem de óleo para ali, e teve que ser feito assim, para usar estas pinças tem que haver uma alteração nos tubos de travão, obrigatoriamente, sim ou sim, porque com os tubos originais não se consegue fazer isto, ok? Então pronto, vou então levar isto ao torneiro e vamos ver o que é que conseguimos fazer. Acabei de vir do torneiro, já fui buscar o suporte da pinça, o suporte das pastilhas aliás, e da pinça, já tenho aqui, como vocês podem ver, foi retificado aqui, tirado cerca de 1 milímetro e meio, e foi retificado também aqui nesta zona, para não tocar na pinça, no disco, aliás, isto não vai ficar exatamente com a mesma distância como eu queria, mas depois estive a medir a pastilha, já vos vou mostrar, para me certificar que ela não sai de maneira nenhuma, só se for ao ferro e passar além disso, e o ferro passar para metade, aí sim haverá o perigo dela saltar fora. Neste caso não há, porque eu sei que o meu irmão não o fará, não é?
Depois, entretanto, estava a vir para cá e recebi uma mensagem de voz do meu irmão, isto eu tenho que partilhar, desculpa Pedro, tenho que partilhar isto, a dizer que estava à espera que eu fosse lá na Páscoa para conversar comigo sobre o carro, que queria trazer o carro no verão sim ou sim. Não queria estar agora a mexer nos travões, porque pronto, também é um investimento ainda considerável, se considerarmos tubos de malha de aço, pastilhas, discos, e queria só tratar então de carregar a suspensão e fazer os coletores, que lembrem-se daquele episódio em que eu parti os coletores a retirar do carro. Então o que é que acontece aqui? Eu não sei se ele estava a falar destes tubos de malha de aço, que eu já mandei fazer, não é? E daqueles discos e pastilhas que eu mostrei no início deste vídeo. Desculpa, eu não queria nada estar a mentir, mas também não te quero dizer a verdade. E então vais ter mesmo que ver o carro quando ele chegar e vai chegar tudo direitinho e com tudo tratado. Ele disse que também queria fazer coisas no carro e vais ter muita coisa para limpar e para lavar. Eu vou-lhe dar uma lavadela, se conseguir dou-lhe uma polidela, vai depender do tempo, mas vais ter muita coisa para fazer na mesma, por isso olha, desculpa não te poder dizer a verdade, mas as surpresas são mesmo assim. E vamos então ali para o carro, tenho ali o capô aberto como podem ver. Vamos então ali para o carro para eu vos mostrar o que vou fazer na zona dos travões ali, porque ele está com um bocado de ferrugem. E depois vamos para a bancada para montarmos então as pastilhas, a pinça, o disco, para ver se tudo entra direitinho, se tudo encaixa direitinho, para ver como é que vai funcionar, ok? Ora, nesta secção, como eu vos disse, isto está com muita ferrugem aqui serve o freio, ali o suporte dos pedais, e eu quero desmontar isto tudo. Ali por baixo tem muita ferrugem também. Isto é perfeitamente normal, porque o líquido de travões, o óleo de travões é altamente corrosivo, e da mesma forma como eu daquele lado já tratei, lembram-se que eu pintei numa das secções dos vídeos, ali por acaso atrás não ficou porque tem uma espécie de borracha, não percebo bem aquilo, mas ali em baixo foi pintado, porque também o ácido da bateria também corrói muito, e a bateria antiga, pronto, aquilo são sítios comuns nos 33 para ganharem ferrugem, ok? Então vou desmontar isto tudo, isto vai levar aqui a bomba de travões do 75, vou ver como é que está aqui o servo-freio, mas à partida estará tudo bem, e este tubo que aqui está, foi o tal tubo que eu vos mostrei que eu mandei fazer também. Podem ver que está ali ferrugem no bloco de água que cai daqui dos tubos. Isto porque, embora os tubos tenham sido todos limpos por dentro, andei a escová-los todos, a lavá-los, eles têm forma já de muitos anos de trabalho e de muitos anos parados principalmente, ou seja, como têm abraçadeiras novas, não estão os tubos por alguma razão não têm aquela forma antiga. Então o que é que vai ser preciso? Vai ser preciso o carro andar, vai ser preciso o carro aquecer e arrefecer várias vezes para os tubos ganharem a nova forma destas abraçadeiras e deixar de ter estas pinguinhas que depois corrói ali. Epá, isto é uma coisa que depois um dia mais tarde, se ele quiser desmontar isto tudo e tornar a limpar, isso já irá fazer, ok? Tenho ali rolamentos novos para o alternador, porque o que vinha, que não era este, o que vinha estava com um barulhito de alternador e um ruidozinho nos rolamentos, e eu então vou trocar isto também. Então vamos ali para a bancada. Então já está tudo montado, como se pode ver o disco mexe livremente, este roçar que houve é normal, é das pastilhas. Agora vou desmontar isto tudo, sei que o meu irmão não quer pintar as pinças, quero manter na cor original, e então pronto, vamos manter isto tudo original e vamos ver se eu consigo mostrar-vos aqui. Não dá para ver muito bem, pronto, ficou um bocadinho mais de espaço aqui do que aqui ficou aproximadamente 1,5 mm e ali tem 3, mas não há problema, porque eu vou explicar. Tenho que usar aqui o peclice. A espessura do ferro da pastilha é de mais ou menos 5,5 mm, por isso será impossível ele passar por ali, ok? Sei que ele nunca deixa chegar nem de perto nem de longe ao fim, e também, primeiro que estas pastilhas, teria que usar isto um bocadinho, ou muito agressivamente, ao fim de semana, ou então teria que fazer isto num carro dia a dia. Acho que estas pastilhas vão durar uns anitos. Então vamos desmontar isto
e vamos passar à desmontagem da pinça. Aliás, a pinça já está desmontada. Vou limpar aqui o cilindrozito, o pombito, e vou colocar o kit de reparação e vamos montar isto tudo para já ficar depois pronto para montar no carro. Vamos a isso. De ressalvar que, obviamente, como isto foi só para teste, eu não coloquei aqui a pastilha correta do lado de dentro, ok? Aqui depois, e até porque isto está sem bombito. Depois, obviamente, que levará esta, que é que agarra no bombito, e esta aqui será a exterior. Mas para vermos as medidas, para ver se estava tudo correto, utilizei as duas exteriores para não estar a ferir nada aqui dentro. Isto sai fora, isto tem aqui um vedante, também vamos tirar. Ok, estão a ver, é um vedante quadrado. Um conselho, se algum dia tiverem que reparar algumas pinças e não encontrarem kits de reparação e precisarem deste vedante por dentro, lembrem-se de uma coisa, eu já tive esse problema a reparar as pinças da Brembo, que tenho no meu 3316 válvulas, e na altura não consegui, porque como as pinças são da Brembo, isto são de um Porsche 944 Turbo, na altura eu não consegui o kit de reparação, porque a Porsche só vendia o bombito com o vedante. Os meus bombitos estavam bons, os vedantes eu queria trocá-los porque tinham muitos anos, e então eu fui a uma empresa na Maia, que é a SOV, que fizeram os vedantes à medida, ok? Pronto, tem sempre essa solução, porque às vezes as coisas não se encontram assim com muita facilidade. Aqui um bocado de papel. Vamos dar aqui uma esfregadela a ver se isto sai. Não, tem que ser com uma mais grossa. Eu não estou com medo de ferir estas borrachinhas porque eu tenho ali para trocar. Mas eu se calhar vou fazer isto de outra maneira. Eu se calhar vou ali ao esmeril e vou dar-lhe uma limpeza no esmeril, que eu acho que é preferível, porque isto não está a sair, depois tem esta parte aqui com bastante ferrugem encrustada. E pronto, vou ali ao esmeril, dar-lhe um jeitinho e vejo. Isto já está mais ou menos, entretanto eu vou passar-lhe aqui um produto ferroso para
tentar tirar mais alguma coisa destas, vou lavá-las e vou depois aplicar, antes de colocar o bombito e o kit de reparação, vou-lhes aplicar um verniz transparente a alta temperatura, este verniz da Motip, para as proteger, para tentar mantê-las assim o máximo possível. Vou também tratar desta pinça, deste lado, fazer o mesmo processo, pôr minimamente direitos, minimamente as duas direitas, e depois ficam a secar, o verniz fica a secar, enquanto nós vamos falar de outra questão aqui relacionada com a suspensão. Já agora, lembram-se quando eu falei da questão de não ter conseguido retirar o bombito da pinça original, do 33, porque estava muito colada? Normalmente, quando as pinças ainda estão em bom funcionamento, o que basta fazer, vou colocar este pano aqui, só para proteger um bocado, aplicar aqui o compressor e está cá fora. Basta isto. Enquanto as pinças continuam a secar o verniz, vamos falar sobre a suspensão. Curiosamente, ainda hoje de manhã o meu irmão ligou-me e estivemos a falar sobre isso, e eu pronto, tenho que fazer o meu papel e fazer de conta que não estou a fazer nada, não é, neste momento, porque a questão é mesmo ser uma surpresa, e falámos da questão de carregar os amortecedores originais, de quanto custa aplicar outra suspensão, do facto de existir cone amarelos para a frente, cargas para a frente, já não existir para trás, mal ele sabe que vai levar uns cone vermelhos direitinhos. Eu já estive a verificar, eles ainda estão com bastante carga. Por via das dúvidas, fui hoje de manhã, logo de manhãzinha, ao homem dos amortecedores para ele me dar opinião. Ele diz que estão muito bons, não vale a pena carregar, o que é ótimo, mas eu vou-vos explicar porque é que eu não posso utilizar este cartucho e tenho que tirar esta carga e meter na carga original do carro. Para quem não sabe, os carros Alfa Romeo 33 originalmente vêm com amortecedores BOG. Esses amortecedores permitem retirar a carga, eles têm que ser cortados, retirar a carga e aplicar cargas da Koni. Eu no meu 33 dessas válvulas já tenho as cargas amarelas, os Koni Sport. Estes serão os Koni normais, não é? Que mesmo assim são ajustáveis, diz mesmo aqui, se conseguirem ver. Diz aqui Adjustable, ok? Isto são Koni, eu tenho ideia que ou é Koni Classic e os outros são Koni Sport. Eu tenho ideia que é assim a designação destes. Pronto, o pessoal normalmente é os Koni vermelhos ou os Koni amarelos. E porquê é que eu não posso usar isto? Esta suspensão estava montada num Sprint, isto veio numa série de material que eu comprei, e então o que é que acontece? Isto não pode ser aplicado no 33, porquê? Porque este 33, o Série 2, já vem com a carga, com o amortecedor igual ao 33 Série 3. Há umas pequenas diferenças aqui, neste tamanho. O do Série 3 não tem este rabo, aqui atrás, e principalmente no sítio onde leva o rolamento. O que é que isto quer dizer? Tenho aqui um do Série 3, estes já andaram montados nos meus 16 válvulas, e eu consigo mostrar. Estes aqui, ora bem, não sei se consigo mostrar aqui, devo conseguir, umas letrinhas aqui a dizer BOG, porque estes são originais. Na altura isto foi carregado nos Jorge Amortecedores no Porto, ainda tem aqui o autocolante, passa a publicidade. Eu pessoalmente não gostei de como eles ficaram, porque eu usava o carro principalmente para pista e era extremamente saltitão. O carro na parabólica andava em Braga, andava sempre aos pinchos, e ia entrar na reta da meta, também andava sempre aos pinchos a fazer aquela esquerda, e eu não gostei. Então na altura consegui arranjar uns Koni amarelos que vinham num outro 33 e apliquei-os no meu carro. Guardei estes amortecedores, continuam muito rijos. Não sei se isto levou carga a mais, não sei o que é que aconteceu aqui, mas não é a primeira vez que eu ouço falar do mesmo caso que eu tive, do carro ser muito saltitão em curva. É assim, se formos a ver em autoestrada para fazer curvas rápidas, curvas muito rápido, era muito bom. Eu não notava esse salto, mas em curvas apertadas tornava-se até perigoso, e então
preferi retirar, ainda fiz uns quantos track days com eles até arranjar os cone amarelos e de facto era um suplício. Então aqui posso-vos mostrar a diferença. Primeira diferença óbvia é que neste tamanho, aqui é muito maior do que aqui. Embora aqui faça este rebordo e tal, a coisa se calhar vai haver aqui uns 5 mm talvez de diferença, se calhar nem tanto. Porque eles acabam por casar, acabam por ter praticamente a mesma distância. Aqui atrás podem ver que é bastante diferente. Como veem, este não tem aqui este rabo, vá. E este parafuso aqui é a forma de vocês uma das formas de vocês identificarem se o carro vem equipado com cone à frente ou não. Às vezes andam aí 33, a malta não sabe, compra os carros e nem sabe que os carros vêm com cone porque as cargas por fora são pretas. E às vezes os carros vinham com cone e a malta não sabia. E então, as duas formas que vocês têm exteriormente, imaginem que isto é preto, de verificar é o parafuso em baixo, este parafusinho aqui, e aqui em cima, vocês conseguem, não sei se conseguem ver, devido à luz, é uma chave sextavada, ok? Para colocar o afinador da cone. A grande diferença aqui é o tipo de rolamento que isto leva. Eu vou-vos mostrar. O rolamento deste amortecedor veio no Sprint, eu penso que também veio nos primeiros, no 33 Série 1 e nos primeiros Séries 2, mesmo aqueles primeirinhos, talvez ali 86, mas eles em 88, 89 já utilizavam esta carcaça e não esta. Este é o rolamento que vem neste amortecedor aqui, é um rolamento todo em ferro, como vocês podem ver, ok? E ele encaixa bem aqui e não mexe, como podem ver, não é? Porquê? Porque aqui este encaixe é mais largo do que este. Se eu tentar transportar este rolamento para aqui, podem ver que ele nem segura, ele mexe muito, ok? Os 33, os Série 2 e Série 3, usam este tipo de rolamento em plástico, que pessoalmente eu acho que foi um downgrade. O problema é que não sei se isto ainda se arranjará, não é? Mas isto foi um bocado um downgrade, porque isto com os anos, pronto, estamos a falar também de muitos anos, não é? Muitas vezes o pessoal comprava os carros já tinham 20 e tal anos e isto começa a perder as feirinhas, começa a partir tudo, isto tem umas feirinhas aqui dentro com massa consistente, isto seca, começa a partir tudo, ok? Isto leva aqui, como podem ver, este já não mexe, e leva depois aqui o prato onde assenta a mola e todo o resto do sistema do amortecedor, ok? Esta será a grande diferença. O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que desmontar os que estão no carro, ok? Os da Bog, e já combinei com o homem dos amortecedores, vou lá amanhã de manhã para ele cortar, para preparar a carcaça da boga original do carro e meter estes lá dentro. Nós estivemos a verificar em termos de recuperação, não é? Se o amortecedor continua com força, e embora a segunda vez que eu mexi no amortecedor ele parecia muito solto, estamos a falar que o amortecedor esteve muito tempo parado, mas agora nós podemos ver, eu estou a fazer muita força. Ele está com uma recuperação espetacular, está durinho, eu já afinei no máximo, ok? Porque o que se costumava dizer é que o máximo dos vermelhos era mais ou menos o intermédio dos amarelos, ok? Pronto, é isso, vou então desmontar o amortecedor que está no carro e vamos então passar depois para levar isto à casa dos amortecedores, para colocar então a carga nas respectivas carcaças que estão no carro.
Uma vez que isto não saiu com uma pequena pancadinha, vou usar aqui esta chave, mas isto vai sair com facilidade, porque ainda não está com muito aperto, o carro ainda só andou 50 metros e 20 deles foi de arrasto, por isso aqui está pronto. No caso dos amortecedores 33, isto tem estes parafusos que são cónicos aqui na ponta, por causa de encaixar o amortecedor ali na manga deixo. Pronto, aqui está solto, isto está solto. Aqui em cima são então estes 4 parafusinhos, aqui de lado. Uma forma de vocês verem se o vosso 33 já terá sido mexido na suspensão é que às vezes as oficinas depois não tornam a meter esta pecinha, então há muitos que não têm isto. Agora convém segurar no amortecedor em baixo, porque ele vai cair. E aqui vem ele. Aqui está o bicho. Estas molas estão horríveis. Amortecedor fora, este é o esquerdo e eu agora vou retirar a mola. Isto é o seguinte, existe, como muita gente sabe, estes grampos para segurar as molas, ok? Estes são mais apropriados para este tipo de molas, eu até tenho dois, só que não encaixa daquele lado e depois adaptei aqui, mandei soldar 2 peças, já tenho isto há muitos anos, para poder apertar isto aqui, se for preciso apertar com a máquina. Um conselho de amigo, nunca, e repito, nunca tentem tirar a mola do amortecedor sem qualquer tipo de grampos. No caso do 33, no caso sejam amortecedores de origem a óleo, não há muito problema, porque eles não têm força suficiente e as molas não estão muito prensadas, e não há o problema de haver acidentes, porque estão relativamente soltas, ou não estão muito presas, digamos assim. Mas, por exemplo, nos casos 156, 147, nem é este tipo de grampo, é um grampo completamente diferente, que eu depois um dia, nos outros vídeos, hei de vos mostrar, que eu uso muito mais forte, porque é uma mola que está com muita pressão, e pode-vos magoar. Eu, infelizmente, ou melhor, felizmente conheci uma pessoa que infelizmente teve uma fatalidade, pertencia a um outro grupo de amigos de carros, foi até a pessoa que fez os tubos de malha de aço do meu 33 a 6 válvulas, e era uma pessoa que estava habituadíssima
a trabalhar em carros e saltou-lhe uma mola à cabeça, ele esteve em coma e faleceu. E foi uma perda muito grande para todos os amigos que o conheciam e, epá, pela saúde dos vossos e pela saúde não, pela felicidade dos vossos, nunca facilitem este tipo de coisas, porque, epá, não vale a pena. É um investimento que vale todos os cêntimos, porque não vale a pena arriscar, ok? Pronto, aqui está seguro, aqui não preciso de muita coisa, eu vou só tirar aqui o prato de cima. Pronto. Neste caso, como veem, está bastante solto. Pronto. Este aqui não há muito problema. Eu decidi mostrar-vos isto para além de vos alertar por outra questão. Eu já desmontei o outro e andam aqui as ferinhas, como eu vos falei, daqueles rolamentos que se desfazem, aqueles rolamentos de plástico, e então vamos ver se este está igual. Não, está completamente igual. Como vocês veem, o que eu vos disse, eu não gosto muito destes rolamentos, acho que foi um downgrade, mas pronto, acredito que existe aqui custos associados, custos de fabrico, os outros são muito mais caros, mas depois pronto, temos esta porcaria, não é? Pronto, estão prontinhos para elevar, para tirar estas cargas originais e meter aqui os cone vermelhos. Amanhã já vou tratar disso de manhã. Só para verem aqui uma demonstração em como o próprio tubo não deixa passar óleo. Eu desapertei aqui, isto começou a cair óleo por aqui, ou seja, o próprio tubo está de tal forma calcinado por dentro que já não passava óleo pelo tubo, ou praticamente nada. Tudo o que tem aqui é óleo que ficou ali preso. O que sai daqui é o óleo que tinha na tubagem, porque aqui já não saía mais nada. Eu quero preservar estas porcas porque eu tive alguma dificuldade na casa dos parafusos de arranjar porcas com esta espessura. Já agora lembram-se de eu ter dito que o meu irmão também queria fazer umas coisas. Pronto, ele vai ter aqui uma coisa muito importante a fazer mais tarde, que é depois desmontar isto, se ele quiser, e seria o melhor a fazer, não é? Tirar estes guarda-lamas, estas cavas da roda, aliás, dar uma lixadela nisto tudo, porque tem aqui ferrugem já a aparecer, embora seja superficial, é que está a chegar inclusive aqui ao cabeçote, aqui à torre da suspensão, e convinha mesmo isto ser tudo lixado e pintado. Quanto mais não seja, como eu fiz ali na frente, é uma questão só de proteger um bocado, porque para não deixar isto infiltrar mais. Para retirar os amortecedores traseiros, nós temos que abrir a mala, usar aqui o suporte universal dos amortecedores da mala, não é? Porque isto amortecedores com muitos anos, tenho que mandar vir uns. Temos que desapertar aqui, este suportezinho tem que sair, e tem que sair aqui o suporte do cinto de segurança. E eu posso-vos dizer que estou um bocado chocado como é que isto está, porque isto deveria levar aqui um parafuso. Isto está assim, isto está aqui com suporte de plástico, que eu não sei, isto costuma ser um parafuso 17, eu devo ter aí certamente parafusos destes, não sei, e acredito perfeitamente que o anterior não tivesse conhecimento disto,
que nunca tenha reparado neste pormenor. Porque isto, uma travagem a fundo com alguém pesado no banco de trás, certamente isto partiria e saía do sítio. Pronto, aqui conseguimos aceder ao topo do amortecedor e vamos apertar isto. Eu preciso de uma chave, julgo que é 6 aqui e depois a 17 aqui, está muito calcinado, vou pôr aqui um bocadinho da WD-40, deixar atuar e depois vou desapertar isto para depois então desapertar o amortecedor lá em baixo no fundo. Depois de desapertado lá em cima, desapertamos este aqui em baixo, é uma 13. E depois, só quando eu desapertar, quando eu fizer o mesmo do outro lado, é que o eixo irá descer e dará para tirar o amortecedor. Neste momento, posso até conseguir, depende do ângulo que tiver aqui. Mas não consigo por causa da mola. Ela já está fora aqui do suporte em cima, mas ainda não tem ângulo para sair. Pronto, os amortecedores de trás estão fora. Como se consegue ver, isto está com muita ferrugem, muita ferrugem. Uma coisa que eu gostava que um dia fosse feito neste carro, que não vai ser feito agora, um dia mais tarde será feito, trocar toda esta casquilharia, embora ele não me pareça, por exemplo aqui já não está com a força que deveria, não é? Trocar todos estes casquilhos, decapar tudo, lacar tudo novamente, eixo traseiro, toda esta parte de baixo seria muito interessante, tirar depósito e tudo. Só que isso é uma coisa que, das duas uma, ou um dia que eu vá lá novamente, faça isso cá com o material suplente que tenho e levo feito, porque em Espanha todos esses processos são extremamente caros, são bem mais caros do que aqui. Um dia faço isso cá e levo já feito, ou então ele terá que fazer lá, não sei. Vou então montar as rodas para o carro estar aqui fora e não estar com tão mau aspecto, porque eu quero mandar decapar as molas e que elas estão com muita ferrugem, quero mandar fazer isso à frente e atrás, antes de depois voltar a montar tudo outra vez. Ora bem, estou aqui na casa dos amortecedores e deparámos aqui com um problema. Antes de mais peço desculpa pelo som, porque passa aqui uma estrada mesmo ao lado e eu também não trouxe o meu microfone. Estamos com um problema, é que estas cargas não vão caber nestes cascos. Porquê? Por causa, a carga é mais comprida, é mesmo própria para este amortecedor. O que nós vamos então fazer vai ser, como podem ver aqui, se eu puser o terminal até à altura do sítio onde enrosca, porque eu preciso desta rosca para caber o parafuso, se eu meter assim, neste tamanho, vai sair bastante fora do topo do amortecedor, ou seja, depois já não consigo sequer encaixar o prato. O que vai ser feito, vai ser maquinado então o outro casco, o vermelho, vai ser maquinado para caber o rolamento e o prato do amortecedor, ok? Ora, como podem ver aqui, a coisa não correu propriamente como nós esperávamos, porque estas anilhas, a anilha de assentamento do prato, neste caso, é muito fina e ao retificar ela partiu. A outra, por alguma razão, era mais grossa. No primeiro amortecedor correu tudo bem, nesta ficou muito fina e partiu. O que é que vamos fazer agora? Vamos retirar esta parte do amortecedor original, que é mais reforçada, e vamos tentar soldar aqui. E para ficar tudo direitinho, tudo vai ficar bem,
Só que pronto, são entraves que não estávamos à espera que acontecesse e vamos ter que resolver. Então, nós vamos tentar tirar esta parte, como conseguem ver aqui é bem mais grosso, isto para se poder comparar de um ao outro. Então vamos tirar daqui, vai ser descravado aqui e vai ser soldado depois no outro amortecedor. Aqui consegue-se ver a diferença da quantidade de material que isto leva. Isto comparado, vejam só aqui no apoio, onde apoia depois o rolamento, isto é o dobro ou triplo, talvez, da espessura no amortecedor de série 3. Série 3, série 2, série 3. E depois a Alfa fez inteligentemente, ou a Bosch, quando construiu, pôs este reforço aqui em baixo, muito maior, que permite um suporte muito mais forte. Isto nunca vai partir. Eu não sei como é que estes de origem não partem, para vos ser sincero. E se eu vos consigo mostrar, a luz não é melhor, mas devem conseguir ver a diferença entre suporte de um para o outro, ok? Aqui só está soldado, este bocadinho aqui, e aqui tem mesmo, isto é mesmo uma peça em ferro, que depois é encaixada no tubo, ok? O próximo passo é desmontar esta zona. Eu aqui não vou tirar tudo, porque implicava que eu também tirasse a cava da roda aqui de baixo para desapertar, para tirar aqui os fusíveis. Então eu vou desapertar estas fichas, isto vai sair, a pedaleira também vai sair, isto está com muita ferrugem, como podem ver, até se pode ver as marcas aqui. Vou tirar isto tudo, porque depois vai levar aqui a bomba nova de 75 e vou tentar afastar aqui os fios o melhor possível, dar uma boa raspadela, aspirar, passar um produto e pintar, para proteger isto de alguma maneira, ok? Não vamos fazer aqui uma coisa muito a fundo, isso o dia mais tarde, quando for decidido um restauro total, aí sim será preciso fazer alguma coisa do género, de arrancar tudo fora. Por isso, para já agora é isto que eu vou fazer. Como viram, para tirar a bomba de travões é extremamente fácil, isto é 5, 10 minutos no máximo. O que é que eu vou fazer agora? Vou retirar a pedaleira completa juntamente com o servofreio. Vou só desapertar aqui
este parafuso, esta porca, que é que liga a bomba primária de embreagem à bomba secundária de embreagem, que é que está ali embaixo junto à caixa. Isto vai ser tudo junto, ok? Isto tem aqui algum óleozito que ainda ficou, isto vai caindo aqui algum óleo dos tubos, é normal, perfeitamente normal. Ontem já esteve aqui um amigo que conseguiu desapertar alguns parafusos lá em baixo, porque a posição para desapertar isto não é muito fácil, isto quase temos que fazer a ponte ali junto aos pedais. E eu então vou tirar tudo junto para ser mais fácil, porque isto como dá para ver está mesmo com muita ferrugem, para tratar tudo, para pintar e não sei o quê. E depois então vou tentar, porque nós já vamos ganhar bastante espaço aqui, e afasto aqui os fios e vou então tratar desta parte que está com mais ferrugem. Ok, depois então iremos estudar a questão da bomba de travões 75, eu tenho aí uma nova para colocar, mas eu quero tirar aqui uma dúvida em relação ao servofreio. Pronto, parte mais difícil já está feita, que é ali em baixo, isto até tirei sem necessidade, mas eu depois ponho o sítio. Já desapertei os parafusos ali em baixo, agora já vai sair, e tem que também desapertar o cabo do acelerador lá de baixo, do pedal, e aqui está, ok? Pronto, depois disto fora já fica tudo prontinho para sair. Vamos lá. Pronto. Pronto, e agora, como podem ver aqui, vou-vos mostrar um bocadinho mais de perto o rico estado em que isto está. Isto é normal, infelizmente é normal acontecer, porque isto é uma zona que apanha muito óleo de travões, que é altamente corrosivo, e pronto, é perfeitamente normal isto acontecer. Tem agora que ser tratado. Vamos para esse capítulo a seguir. Ora então, está aqui a peça com a respectiva bomba de travões, e vejam bem o estado disto. Isto está tudo cheio de ferrugem, muita ferrugem. Aqui, isto até podemos tirar isto com uma chave. Pronto, isso pouco interessa, já era para pintar e era. Essa não é a parte importante, perdão, não é a parte importante que nos leva aqui à bancada. A questão aqui é, como eu disse no início do vídeo, um dos objetivos desta alteração dos travões era colocar a bomba de travões do 75, ok? Uma bomba mais forte, que vai nos proporcionar um maior poder de travagem.
só que aqui também nos proporcionou, ora vou usar aqui os rolamentos amortecedores para suporte. O que é que eu posso pôr aqui? Fita métrica que eu preciso. Ok, usa aqui isto. Perdão. Proporcionou-nos também aqui um problema. Qual é? Eu já não desmontava uma bomba de travões de um Série 2 já há muitos anos, e então tinha mais na ideia a bomba de travões do 33 Série 3. O que é que acontece? O Série 2, não sei se todos, mas presumo que todos, vinham com este servofreio mais pequeno, ok? E faz com que este veio do servofreio, que é o que faz força aqui na bomba de travões, ok? Isto está aqui encaixado, isto entra ali, aquele veio fica um bocadinho mais puxado para fora. Então, e qual é o nosso problema aqui? Qual é o nosso problema aqui? Eu tenho aqui a bomba de travões nova do 75, como podem ver, é nova, ainda tem aqui as tampinhas e tudo. Eu tiro a bomba de travões original, coloco a do 75 e isto não entra mais. E eu lembro perfeitamente que na do Série 3 vai até ao fim. Vai até ao fim, até às vezes tem que se fazer um ajuste aqui nisto, consoante a marca da bomba de travões. O que me traz aqui um problema, porque eu não vou poder utilizar esta bomba de travões com este servofreio. E então estive a pensar, e qual foi a solução? Foi pegar, vou tirar isto aqui, e charam, peguei numa pedaleira que tenho ali de um Série 3, no meu estoque de material, já lhe retirei a bomba entretanto, e como eu me lembro, o veio está aqui à face do servofreio. O servofreio é um bocadinho mais comprido, é 2 cm mais comprido, eu já verifiquei, e depois eu começo a pensar, ora, 2 cm mais comprido, aquilo já foi tão difícil de tirar, não sei como é que isto vai ser depois com a bomba para colocar no sítio. Mas também tem uma vantagem, a bomba de travões, esta, a original, tem desde o sítio onde encaixa até ao fim tem 17,5 cm, ok? E a do 75 tem 16,5 cm, ou seja, nós ganhamos 2 cm aqui e perdemos 1 cm aqui. A bem da verdade, contas feitas, ganhamos na verdade 1 cm em termos de tamanho total, e eu julgo que consigo jogar bem ali com isso. Este não está com tão mau aspecto, a pedaleira sim, a pedaleira também está com muita ferrugem, mas este não está com tão mau aspecto, presumo que ainda esteja em bom estado de funcionamento, e tem a vantagem de isto entrar direitinho até ao fim. Eu já estive inclusive a ver o comprimento do veio que entra aqui dentro, e vai bater certinho, não vai haver folgas, o que é ótimo, porque por exemplo no meu 33 a 6 válvulas eu cheguei a contar que a diferença entre a bomba original e a bomba que eu coloquei era grande, e eu não fiz a afinação aqui. O que é que deu? Eu não tinha pedal, eu a partir do meio do pedal, melhor, eu só tinha travão a partir do meio. Quando eu travava, até meio não havia vida, e só depois é que travava, o que era um problema, porque em Braga, eu, para travar, por exemplo, no fim da reta, eu tinha que travar 2 vezes para conseguir bombear óleo suficiente para as pinças. Pronto, isto é o que dá a experimentar as coisas para a pista, outras vidas. Pronto, então o que é que eu vou fazer? Vou restaurar esta, vou dar-lhe um jeito nesta, e já tenho aqui a bomba pronta para depois aplicar, ok? Só para vocês terem uma noção de que às vezes acontecem estas coisas quando andamos a mexer, e é bom que assim também aprendemos. Nós estamos sempre cá para aprender, ninguém sabe tudo, e é sempre bom que quando mostramos também as coisas que podem acontecer.
Chegamos então ao final da primeira parte do episódio 7. Agradeço imenso as vossas opiniões que deram na página e nos grupos no Facebook. É importante para mim também saber aquilo que as pessoas preferem, não é? Mesmo assim, eu optei por dividir. Porquê? Porque para gosto pessoal eu prefiro também vídeos que não sejam demasiadamente longos. Eu sei que o YouTube guarda o histórico, não é? E dá para as pessoas continuarem a ver o vídeo, mas eu penso que não massa tanto, então optei por dividir isto e pronto, vamos fazer depois. A segunda parte será mais a parte da montagem de tudo, de volta no sítio, e quem sabe se eu consigo meter ainda no vídeo teste de estrada. Então pronto, fiquem por aí para a segunda parte do vídeo. Subscrevam o canal, deixem comentários aquilo que vocês quiserem perguntar, e se souber responder ou puder, eu respondo. Desculpem qualquer coisa, porque às vezes há medidas que eu não sei assim de cabeça, eu não tenho um bloco de notas onde me apoiar com os valores, então às vezes tentar sacar tudo de cá de dentro às vezes não fica fácil, está bem? Mais uma vez, subscrevam, que é para receber os vídeos em primeira mão, deixem comentários, deixem like, partilhem se quiserem, tá bom? Vemo-nos na segunda parte do episódio 7 das suspensões dos amortecedores, tá? Vá, até à próxima. Isto, como levou tudo a braçadeiras novas, o que se passou aqui? Acho que o meu gimbal suicidou-se. O que é que se passou aqui? Ok, não sei o que se passou, mas pronto, vamos a isto novamente. Não sei se conseguem ver, deixem ver. Assim, pronto, tem ferrugem por aqui. Ó Santi, não podes estar a fazer, filho, que senão ouve-se no vídeo, amor. Essa bola faz muito barulho, desculpa. Vai brincar com o Rossi. Mas depois eu vejo pelo... Desculpem que acabou de passar aqui um avião muito pertinho, tenho aqui a base à beira.